E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um de nossos encontros e hoje, pessoal, a gente vai dar início à nossa série de estudos do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, né? Que é um livro psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo da série de vídeos onde a gente vai fazer o estudo, né, desse livro. Cada vídeo eu irei ler um capítulo desse livro, são capítulos pequenos, né, a gente faz a leitura e depois a gente faz alguns comentários, algumas reflexões acerca do que o Manuel Filomeno de Miranda coloca em cada um desses capítulos, ok? Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá, pessoal. Primeiramente eu vou fazer a leitura e depois a gente faz os comentários, a nossa conversa de forma tranquila, de forma leve, ok? O primeiro capítulo, pessoal, é a Mensageira Sublime, certo? A Mensageira Sublime. Quando o amor, exausto após a jornada cansativa pelos séculos, parou para proceder a um balanço das atividades desenvolvidas, constatou, entristecido, que após tantos e incessantes labores, poucos resultados positivos apresentavam as suas lides edificantes. O ser humano continuava odiando o outro. A fé religiosa promovia hecatombes e até mesmo a fraternidade, que se iniciara entre os filósofos como um grande ideal, transformara-se em expressivos caudais de sangue. Em face das conjunturas e conclusões, não se pode furtar as lágrimas abundantes que passou a verter, emocionadamente dominando pela tristeza. Súbita aflição desencadeou-se-lhes no íntimo, e sem mais poder dominar a emoção, permaneceu em pranto, como decorrência do acurado exame retrospectivo das suas realizações. Desde a partida do Nazareno, brando e gentil, no cimo da cruz, saíra solitário pelos caminhos, recolhendo os desertores e os amedrontados discípulos, mantendo colóquios e usando a voz da saudade em evocações inesquecíveis das suas lições. Recordou-se-lhes os ensinos renovadores, ouvidos junto às águas plácidas do mar da Galileia, em tardes e noites incomparáveis sobre as claridades do sol ou lucilar das estrelas, ou ainda nas louras manhãs adornadas de luz. Reunira-os, concitando todos para a preparação da seara a que ele se referira inúmeras vezes. Posteriormente, na inolvidável região Galileia, antes do crepúsculo, estivera na multidão agônica, despedindo-se também do amigo em comum, disposto a ficar entre os homens e mulheres para dar continuidade às labutas ásperas do cotidiano das existências. Desde então, palmilhara sendas difíceis, assinaladas por impedimentos de toda ordem, nunca se permitindo esfriar a ardente devoção pelas almas, cujas lágrimas enxugava, falando-lhes a linguagem do perdão, e a todos os perseguidos que clamavam por desforço ou justiça. Durante 3 sucessivos séculos de intermináveis martírios, para os seguidores do crucificado, disfarçara-se ora como tolerância que entende, noutros momentos como esperança que abençoa, como alegria que exalta sem perder, se disso depender a felicidade de outrem, sempre em forma de fraternidade que edifica. Vencera desenfreadas refregas e nunca, uma vez sequer, desanimara nos objetivos essenciais,
ante os campos juncados dos cadáveres daqueles abnegados servidores da fé, dos tutelados do seu programa, encarregados de alargar os céus do entendimento humano. Acompanhar a mensagem do carpinteiro incompreendido, liberar-se da arena sangrenta para galgar as escadarias palacianas. Seguindo ao seu lado, fazendo parte do cortejo, que então se adornava de pompa e de poder, sem que, todavia, fosse notado pelos exaltados triunfadores do momento. Acompanhara homens verdadeiros e, lamentavelmente, depois das suas grandes vitórias nas aventuras políticas, fora expulso dos domínios conquistados, voltando a caminhar pelos escusos astros entre sombras atormentadas, tentando falar-lhes, mas aguardando a hora de poder retornar ao seu convívio. Na solidão a que fora relegado, longe do ouro e do luxo, somente de quando em quando podia visitar os tronos e falar aos tiranos oculto nas vestes de artistas incompreendidos, desbravadores perseguidos e fiéis servidores da mensagem imortal. A hora dos julgamentos arbitrários e das mortes triunfantes, usando a linguagem silenciosa do heroísmo, sempre usara a voz da discrição aos homens arrebatados antes das guerras de religião, evocando o pacificador esquecido. Inutilmente, e quando conseguira ensejo, não lograra pronunciar mais do que expressões ligeiras em balbúcios de alento e de ouvido ao mal. Junto ouvidos dos atormentados na fronteira da morte, banhados de suor e de lágrimas. Dos movimentos de restauração da fé entre pensadores avançados, correra pressuroso, mas logo verificara que a ardência do entusiasmo e a força dos cismas logo se transformavam em guerras fratricidas e em assassinatos legais, oferecendo seus recursos aos incinerados nas fogueiras e trucidados nos postes de martírio. Sem receio, deixara-se içar com as velas dos descobridores audaciosos em mares bravios e desconhecidos, visitando terras novas, carregando com renovado esforço e entusiasmo os tesouros das possibilidades de disseminar o afeto entre todos os povos recém-conquistados. Todavia, em breve, sentira-se incompreendido, uma vez mais, quando o látego, em nome da civilização, lapidava os dorsos nus dos que foram feitos escravos sob o beneplácito da lei e a proteção da cruz em que perecera o todo misericordioso. Apesar disso, falar aos seres submissos, animando-os na inquietação e consolando-os na profunda saudade das longes pátrias e distantes famílias, voltando as suas esperanças para o futuro e dilatando-as quando as lágrimas dos seus olhos cativos emocionavam os livres. Olhando para trás, só via escombros, e entre ruínas, umas raras florações do seu inário, cantado pelo poeta da vida no mandamento maior, derramando perfume alentador. Aturdido ao peso de tantos desencantos, o amor prosseguiu chorando e, com a voz embargada, suplicou ao compassivo coração atendimento ao seu relatório e urgente socorro, a fim de que o empreendimento lhe fora confiado não desencambasse para a morte e o esquecimento. Após demorada meditação entre os anseios e preces, o amor escutou a voz inolvidável, como se retornasse do silêncio dos séculos a falar-lhe confiante e bondosa. Dar-te-ei alguém que, de agora em diante, cobrirá tuas pegadas. Por onde quer que vás, o perfume de minha ternura, com o perfume de minha ternura.
Estará a teu lado em todas as investiduras novas e falará no teu silêncio com a poderosa voz da ação realizadora. Jamais tornarás pelas sendas do serviço a sós. Calou-se a voz sublime. Foi então que o amor, erguendo-se, fitou o céu. Dourado raio luminoso, rasgou as distâncias e modelou no ar um flamejante coração que, após graciosos movimentos, desceu fundindo-se no seu coração. Começava ali uma nova era para a fé. O Consolador abria agora a cortina de um novo mundo, inaugurando o reinado anunciado por Jesus Cristo. E, quando as trombetas anunciaram os tempos chegados, Allan Kardec, escolhido pelo Mestre Jesus, colocava como enunciado máximo da doutrina que em breve iria iluminar a terra o grandioso mandamento: fora da caridade não há salvação. E hoje, em todo lugar onde brilha a luz clara e bendita do Espiritismo, encontramos o amor e a caridade, unidos, construindo o mundo cristão. Então, meus amigos, esse foi o primeiro capítulo que o Manuel Filomeno de Miranda ele escreve, né, nesse livro. E a gente vê percebe, né, também uma linguagem muito poética, assim, né, dele, em que ele começa descrevendo esse mundo no qual a gente vive, né, desde lá do passado, né, desde quando Cristo também, Jesus encarnou, e todos os séculos, né, em diante que se passaram, diante de muitas guerras, diante de muito sofrimento, e ele, em poucas palavras, né, ele resume essa história assim como um todo, de uma forma muito poética. Até ele chegar no momento em que ele começa falando assim, né, do espiritismo, até mesmo como um consolador. É muito bonito assim também quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e tem um capítulo que é o Consolador, né? E aí ele coloca assim alguns trechos que agora eu não vou lembrar, eu vou lembrar do trecho, mas eu não vou lembrar a fonte, né, do trecho, tipo assim, de qual discípulo, né, de Jesus que anotou, enfim. Mas o Consolador, né, esse capítulo, ele coloca o seguinte: vinde a mim, né, todos vós que estão cansados, amargurados, né, e eu vos aliviarei. E é muito bonito isso, né, porque até mesmo quando ele pega e ele elucida, né, toda essa história de dor e sofrimento. E diante desse jardim de sofrimento, brota uma luz, né? Uma luz. Em que fala, vinde a mim, né? Todos vós que estão cansados e amargurados, e eu vos aliviarei. É muito interessante. E aí ele coloca, né, toda essa questão do Allan Kardec, que é o professor Rivaio, né? Hippolyte Léon Denis de Rivaio, como uma consciência, né, que foi enviada pelos mestres maiores a fim de trazer uma luz para essa humanidade que há muitas eras, né, há muitos séculos, vivia em grande sofrimento. E ele coloca como uma das máximas: fora da caridade não há salvação. E isso é muito interessante, assim, meus amigos, quando a gente para refletir, quando a gente vai para pensar. No Evangelho, também segundo o Espiritismo, um dos capítulos é esse: fora da caridade não há salvação. E nesse mesmo capítulo do Evangelho,
ele explica de onde que vem essa frase, né? Por que é essa frase? Há muito tempo, e até mesmo hoje em dia, a Igreja Católica, ela tinha e tem a seguinte frase, né? Que fora da igreja não há salvação. Naquela época, na Europa, né, no século XVIII, onde o professor Rivaio estava encarnado, era um contexto extremo, né, católico, fervoroso. A Europa tinha acabado de passar por várias guerras religiosas, né, vários conflitos, as cruzadas, a Inquisição. Então, o pensamento da Europa naquele momento era um pensamento extremo, assim, que pairava ao redor do que a igreja pregava naquela época. E aí eu pergunto para vocês, por que ele não colocou fora do espiritismo não há salvação? Ou até mesmo, né, fora da verdade não há salvação? Por quê? Esse capítulo ele explica, nesse mundo, né, do qual a gente encarna e a gente se torna um ignorante de nós mesmos, a gente encarna nas mais diversas culturas, certo? E às vezes, grande parte dessas culturas nada tem a ver com a nossa natureza real do ser, com a nossa natureza real espiritual. São culturas que elas se desenvolvem na ignorância, vamos colocar assim, né? Às vezes o certo de uma cultura é o errado de outra, e assim vai. Às vezes o Deus de uma cultura é o demônio de outra cultura. E sempre quando a gente dita caminhos, tipo, nossa, só aqui tem a verdade, muito possivelmente também, né, isso estará errado, e etc. Então, quando ele pega e fala que fora, ele fala, até mesmo ele fala assim, que o espiritismo, né, ele não pretende ter a posse de toda a verdade, nem ainda ensinar, né, essa tal verdade. E por isso que ele não coloca fora do espiritismo não há salvação. E por isso que ele coloca que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, nesse princípio, nessa lógica, é um princípio que abarca a todos, né? Independente da roupa que ele vista para falar o que ele é, né? Se ele falar se ele é cristão, muçulmano, budista, não importa. E essa tal de caridade, ela abraça a todos, né? E até mesmo no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta o que significa caridade para Jesus, né? E ele fala 3 coisas: benevolência para com o próximo, perdão para com as ofensas e indulgência para com as imperfeições alheias. E a gente vai parando para refletir, né? E a gente vai percebendo que o que impede eu de ser benevolente para com o próximo? O que impede eu de perdoar as ofensas? O que impede eu de ser indulgente para com as imperfeições alheias? Todas essas barreiras, a gente vai chegando na conclusão que todas essas barreiras estão em nós mesmos, não está na outra pessoa. Portanto, se a gente fosse refletindo, a gente ia perceber que essa caridade, ela tem muito mais a ver nós para com nós mesmos do que nós para com o outro. Porque todas essas barreiras que estão entre eu e essa caridade, está em mim mesmo, não está na outra pessoa. As outras pessoas a gente não tem nem controle, né, do que elas pensam, do que elas sentem, do que elas vão fazer. De nós a gente tem controle de como que a gente vai reagir.
do que a gente vai cultivar dentro do nosso interior, as ações que a gente vai cultivar, as palavras que a gente vai falar e etc. E quando a gente pega essa questão da salvação, que também é um conceito muito, né, que vem do catolicismo, toda essa questão, mas se a gente pega os ensinamentos mais essenciais, né, de Jesus, ele vai dizer que o céu e o inferno também se encontra dentro da gente, né? Como estado de consciência, como estado de ser e etc. E a gente vai percebendo que essa salvação é uma salvação interna também, né? Através dessa caridade, do qual esse mestre prega, a gente vai construindo um céu interior, uma libertação interna, onde a gente, a partir de todo esse cultivo dessa caridade através da nossa própria vida, e a gente vai revelando o céu interno no nosso interior, é como se a gente carregasse um paraíso portátil aonde quer que a gente vá, né? Porque aonde quer que a gente vá, o céu também vai estar conosco, porque a gente vai estar, é o nosso estado de ser, digamos assim, né? E o contrário também, né? Se a gente cultiva o inferno interno, onde quer que a gente vá, o inferno também vai estar conosco, né? E essa questão da caridade, né? Como a questão, porque é muito engraçado, porque quando a gente vai estudando, como eu falei para vocês, né? Como o próprio eles colocam no Evangelho, até mesmo no Espírito, no livro dos Espíritos, né? O Espiritismo não pretende estar em posse de toda a verdade, nem ensinar toda a verdade. E a gente vai estudando, a gente vai percebendo a proposta do Espiritismo, todo esse aspecto, é como que a gente também pode viver nossa vida de uma forma diferente e elevada, e através dessa mudança de comportamento, que eles vão chamar, né, de reforma íntima, que seja, a gente possa nos transformar e trazer essa cura interna, essa cura da alma. E a partir disso a gente revelar essa bem-aventurança interna, esse céu interno, né, do qual Jesus prega pra gente. E ele ainda fala, né, procurai em primeiro lugar o reino de Deus, depois tudo mais lhe será dado. Então, quando a gente pega essa mensagem, né, de Manuel Filomeno de Miranda, como a primeira mensagem do livro onde ele trata de mediunidade, onde daquela pessoa que vai mediar, né, o mundo invisível com o mundo visível para nós, que mensagem que ele está querendo dizer para nós? Diante dessa máxima do Espiritismo, do qual ele fala da caridade, e de tudo o que isso quer nos dizer, né? Da nossa postura, do nosso comportamento, do que a gente vai cultivando em nós mesmos, e da grande responsabilidade que é esse caminho também, né? Então, meus amigos, esse foi nosso primeiro capítulo dessa nossa série de estudos desse livro. Para todos aqueles que estão até aqui agora, muita gratidão a todos aqueles que estão aqui. Deem sugestões, né? E é isso, meus amigos. Namastê a todos e até nosso próximo estudo, nosso próximo vídeo. Gratidão, pessoal.